Estamos de volta aqui com o Saber Direito Responde. Eu sou a Mônica Queiroz, professora de Direito Civil do curso Pretório. E a gente está respondendo aqui as perguntas dos nossos amigos que mandaram pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br, mandaram as suas indagações. Presta atenção, meu amigo de casa, que a sua pergunta pode estar aqui. Bom, já começo respondendo, meu amigo lá de Belo Horizonte, eu também sou de Belo Horizonte, né? O Érico Richetto. O Érico, ele pergunta o seguinte: olá, professora, qual a diferença entre legitimação e capacidade de fato? Érico, a sua pergunta é oportuníssima até mesmo para fins da atividade advocatícia diária das pessoas. Por quê? Porque eu noto que as pessoas confundem muito esses conceitos de capacidade de fato com legitimação. Às vezes, uma pessoa ela não pode praticar um determinado ato, não é porque lhe falta a capacidade de fato. Às vezes, aquela pessoa não pode praticar aquele ato, é porque sabe o que está lhe faltando? A legitimação. Então, perceba, Érico, que se a gente for conceituar a capacidade de fato, e se formos conceituar aí a legitimação, a gente pode dizer o seguinte: capacidade de fato, se você quer anotar um conceito, a gente pode dizer que capacidade de fato é a aptidão para praticar pessoalmente, por si só, um ato da vida civil. Então, perceba bem, capacidade de fato é a aptidão para a pessoa poder praticar pessoalmente, sozinha, um ato da vida civil. Vou te perguntar, todo mundo pode praticar sozinho ato da vida civil? Quando eu falo ato da vida civil, leia, celebrar, por exemplo, celebrar um contrato. Pode? Resposta, claro que não. Você me respondeu daí que não. Claro que não. É verdade, porque nem todo mundo tem a chamada capacidade de fato, que é essa aptidão para praticar sozinho aí um ato da vida civil. Muito bem. Quando a pessoa não tem capacidade de fato, quem são elas? São as pessoas que residem lá no artigo 3º do Código Civil, e no artigo 3º você vai encontrar o rol dos absolutamente incapazes. E as pessoas que residem no artigo 4º do Código Civil, que você vai encontrar o rol dos relativamente incapazes. Bom, se a gente estiver diante de uma pessoa que esteja no artigo 3º ou que esteja lá no artigo 4º, essa pessoa não tem capacidade de fato. Ou ela é absoluta ou relativamente incapaz. Essa pessoa, quando a gente fala que ela não pode praticar ato da vida civil, você pode dizer que, em regra, ela não pode praticar nenhum ato da vida civil com ninguém. A priori, seria essa a ideia que a gente passa. Agora, ao revés, quando falta legitimação a uma pessoa, não significa que lhe falte necessariamente o quê? A capacidade de fato. Porque perceba, Érico, que às vezes a pessoa tem capacidade de fato, mas não pode praticar aquele ato. Quando ela não pode praticar aquele ato específico, você vai falar que está faltando é legitimação. Se você quiser conceituar apresentar um conceito de legitimação, você pode dizer o seguinte: legitimação são aqueles requisitos especiais que a lei exige de determinadas pessoas em determinadas situações. Então, confere aqui um exemplo comigo. Vou te perguntar. Um pai tem lá 3 filhos, todos eles maiores e capazes. Pergunta a você: esse pai pretende vender um bem que ele tenha para um dos seus 3 filhos? Ele pode? Em regra, pergunta é bem simples: ascendente pode vender bem para descendente? Resposta: em regra, não. O artigo 496 do Código Civil nos informa que ascendente não pode vender bem para descendente. Em regra, não. Perceba bem que esse pai, ele pode vender bem para quem ele quiser. Ele pode vender para um estranho, para um terceiro. Para o filho é que ele não pode. A esse ato de não poder vender bem para o filho, a gente diz que para esse ato está faltando o quê? Legitimação. Muito bem. Respondida aí a pergunta do meu amigo Érico, lá de Belo Horizonte. Temos aqui ainda o Fúlvio Negreiros, de Imperatriz, no Maranhão. O Fúlvio indaga o seguinte, ele diz assim: olá, professora Mônica Queiroz, quais os limites da assistência ao pródigo? O pródigo, como bem sabemos, ele é um relativamente incapaz. Ele está lá no artigo 4º, inciso 4º do Código Civil. Vamos lembrar quem é o pródigo. O pródigo é aquela pessoa que gasta desordenadamente o seu patrimônio. Pródigo é aquele sujeito que gasta tudo que tem, extremamente generoso, gasta desordenadamente o seu patrimônio. Vale lembrar que não basta que a pessoa gaste desordenadamente o seu patrimônio. Essa pessoa, para ser considerada como padecedora de prodigalidade, ela deve ter sido o quê? Interditada. Ela tem que ter passado pelo procedimento de interdição. E aí o que acontece é que nesse procedimento de interdição, essa pessoa será o quê? Será nomeado para essa pessoa um curador. Um curador que irá praticar aí os atos de assistência, irá assistir
àquela figura do pródigo. Então, resumindo, o pródigo é relativamente incapaz, ele precisa de um curador que será o seu assistente para a prática dos atos da vida civil, já que o pródigo não pode praticar esses atos sozinho. A questão é, o que esse assistente vai fazer? Em qual ato, em qual ato ele acompanha lá o pródigo? Ô Fulvio, eu posso dizer a você que a sua pergunta encontra resposta no artigo 1782 do Código Civil. Porque o 1782 do Código Civil, ele diz pra gente que o pródigo somente necessitará de assistência, somente necessitará de um curador para os atos que importem disposição patrimonial. Perceba bem, que oportuna menção está no 1782. Porque, na verdade, o problema, o ponto fraco do pródigo está aí nesses atos de disposição patrimonial. E daí que esse 1782 é muito importante, porque ele é o vetor que vai te orientar para responder a seguinte indagação. O pródigo inventou de fazer algo. Para ele fazer esse algo, ele precisa ou não da assistência do seu curador? O seu raciocínio será: isso que o pródigo irá fazer adentra ou não a esfera patrimonial? Se adentrar a esfera patrimonial, você vai dizer que ele necessitará sim de assistência. Se não adentrar a esfera patrimonial, ele não necessitará de assistência. Quer ver um exemplo? Um pai, aquele sujeito é pai de uma moça que tem 16 anos. Esse pai é pródigo, foi interditado como tal. A moça de 16 anos, ela pretende se casar. Este pai dela, que é pródigo, deverá se manifestar, deverá dar autorização. Para este ato de autorizar o casamento de sua filha, o pródigo necessita de assistência? Resposta: não. Por quê? Porque não adentra a esfera patrimonial. Vamos fechar esse segundo bloco. Daqui a pouquinho eu volto respondendo aos meus amigos aqui no Saber Direito Responde. Espero vocês.